Muzan Kibutsuchi é o mais poderoso de todos os Onis. Por 1000 anos, Muzan buscou se aperfeiçoar e se tornar o ser perfeito, uma criatura imortal e indestrutível. Ele quase conseguiu o que queria, mas ainda tinha um problema: a luz do sol. Por mais poderoso que fosse, Muzan, como todos os Onis, era vulnerável à luz solar. Para eliminar sua única fraqueza restante, ele tinha 2 caminhos: recriar a poção que o transformou em Oni, ou devorar o demônio escolhido, um Oni lendário que teria capacidade de andar na luz do sol. Muzan tentou recriar a poção durante séculos, mas seus esforços fracassaram, o que deixou nosso rei demônio favorito muito mal-humorado. Enquanto isso, Muzan criou uma quantidade enorme de Onis, na esperança de que um deles se tornasse o demônio escolhido. Mas isso também não deu muito certo. Nem as poderosas luas superiores foram capazes de atingir esse nível de poder. Então, um dia, enquanto caminhava por uma montanha, Muzan encontrou uma família de carvoeiros pobres e decidiu fazer um lanchinho. Ele devorou toda a família Kamado, com exceção do irmão mais velho, Tanjiro, que tinha saído para vender carvão na aldeia, e sua irmã Nezuko, que Muzan preferiu transformar em Oni. Muzan não sabia disso no momento, mas Nezuko era diferente de todos os Onis que ele tinha criado até então. Apesar de ter tido uma vida difícil, Nezuko tinha um coração cheio de generosidade e amor, diferente das outras pessoas que Muzan tinha transformado em Onis, que eram perversas e sádicas ou consumidas por sentimentos como inveja e ódio. O bom coração de Nezuko, junto com a ajuda de seu irmão e as lembranças de sua família, permitiram que ela resistisse à compulsão de matar e comer humanos. À medida que o tempo passava, seu nível de autocontrole e poder crescia cada vez mais, ao ponto dela ser capaz de usar um Kikijutsu extremamente poderoso e ter a força e a capacidade de regeneração igual à das luas superiores. Como podemos ver pela carta que Tamayo envia para Tanjiro, o corpo de Nezuko está em constante transformação, e cada vez que dorme e recupera sua energia, ela atinge um estado maior de desenvolvimento, até se tornar o lendário Oni que conquistou o Sol. A pergunta importante aqui é por que essa transformação aconteceu com a Nezuko e não com Muzan ou qualquer outra das luas superiores. Para responder essa questão, vamos relembrar a origem do Rei dos Onis. O médico que cuidava de Muzan, quando ele ainda era humano, era um homem de bom coração. Então não faz sentido ele ter criado uma poção para transformar pessoas em monstros canibais. E como Muzan era um humano no Japão medieval, o mais provável é que o sujeito fosse um alquimista, uma mistura de cientista com bruxo. Isso explica porque ele era capaz de criar um remédio para uma doença incurável que, além de salvar o paciente, dava a ele poderes sobrenaturais. Uma das coisas que os alquimistas buscavam era o elixir da longa vida, uma poção que daria a quem tomasse juventude eterna, imunidade a qualquer doença e poderes sobre-humanos. Exatamente o que aconteceu com Muzan depois de beber a poção. Quando o elixir da longa vida é consumido, o primeiro estágio da transformação começa. A pessoa se torna um ser sobrenatural e adquire a capacidade de usar seu próprio sangue para transformar outras pessoas. Mas tem um problema. Nessa etapa inicial da transformação, a pessoa se torna uma criatura demoníaca com um impulso voraz por carne humana e incapaz de andar sobre a luz do sol. Na cultura japonesa e em muitas outras, o sol tem um significado muito importante. Ele simboliza a própria presença divina sobre a Terra, e nada que seja maléfico pode resistir à sua luz. Em Demon Slayer, essa visão do sol é reforçada o tempo todo, com a contraposição entre dia e noite, luz e trevas reafirmada constantemente na história, e até nas músicas de abertura do anime. Além disso, os personagens heróicos sempre são associados ao sol, à luz e ao fogo, enquanto os maléficos estão sempre ligados à escuridão, o frio e à lua. Isso explica a diferença entre o Muzan e a Nezuko.
Quando o elixir da longa vida é consumido, o primeiro estágio da transformação começa. Caso a pessoa ceda ao desejo de sangue, a transformação para nesse estágio. Mas se resistir ao desejo de sangue, sua alma permanece pura, a transformação continua e você começa a se tornar um ser de luz que não apenas pode caminhar sobre o sol, como possui a mesma capacidade que ele, eliminar tudo que seja diabólico. Como Muzan passou a devorar humanos assim que se tornou um Oni, ele ficou preso à primeira etapa da transformação, mas Nezuko, com seu coração gentil, conseguiu se controlar e avançar para a próxima fase. A alma sombria e cruel de Muzan impediu que seu grande sonho pudesse se realizar. O coração generoso de Nezuko permitiu que ela fosse além de tudo que ele sempre sonhou. Então, o que vocês acham dessa teoria? Deixem seu comentário. E se você tem uma interpretação diferente da história, eu gostaria muito de saber. Teremos mais vídeos sobre Demon Slayer e outros animes. Esse canal é novo e o algoritmo do YouTube ainda não é legal com a gente. Então, se você gostou do nosso conteúdo, por favor, compartilhe com seus amigos. E não deixe de se inscrever e clicar no sininho. Até a próxima!